Essa criança está fazendo a seguinte pergunta: por qual motivo Deus criou Lúcifer, sabendo o que aconteceria? Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Professor, eu tenho aqui uma pergunta das crianças. Isso é muito bom. Eu tô com uma pergunta de uma criança também aqui. Tá aí, né? Eu recebi várias e eu vou fazer essa daqui. Essa criança está fazendo a seguinte pergunta: por qual motivo Deus criou Lúcifer, sabendo o que aconteceria? Boa Quero pergunta. ver. Professor Leandro Quadros, tem resposta? Olha, essa questão, queridos, é um mistério, mas temos parte da resposta. Primeiramente, queridos, por que é um mistério? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, Paulo chama o pecado de o mistério da iniquidade. Por que é um mistério? Nós não conseguimos explicar como que a imperfeição surge na perfeição. Como que o pecado surgiu num ser perfeito? Não temos muita explicação para isso, mas temos uma parte. Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 17, nos mostram que Lúcifer foi criado perfeito. E no verso 15, mostra que houve um problema no percurso, não da criação, mas com ele. Diz assim, Ezequiel 28, 15: perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí no verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua sabedoria, do teu conhecimento. Então, a Bíblia mostra que ele almejou ser como Deus, não no caráter, mas ele almejou ser como Deus no poder. E isso está lá em Isaías capítulo 14, 12 a 14. Ele queria ser como Deus. E aí quando ele nutriu isso, ele pecou. Então Deus não é o responsável pelo mal. O mal se originou nesse ser perfeito, por causa do orgulho, mas nós não temos como explicar totalmente como que a imperfeição surge a imperfeição surge na perfeição. Agora, por que Deus criou mesmo assim, se Deus sabia que ele iria pecar? Aqui nós temos que lembrar da natureza de Deus. 1 João 4, 8 e 16 diz que Deus é amor. O amor, queridos, pode ser imposto ou ele só pode existir quando há liberdade? Liberdade, né? Você tem que ser livre para amar e para ser amado. Imposição não é amor. Então o que acontece? Se Deus não cria Lúcifer, por saber que ele iria pecar, Deus não estaria expressando plenamente a sua essência amorosa. Deus tem um respeito, Deus é um ser tão amoroso, que ele prefere respeitar a decisão, o livre-arbítrio de suas criaturas, mesmo sabendo que as suas criaturas vão exercer esse livre-arbítrio de forma errada. E um outro detalhe, e essa pergunta dessa criança é interessantíssima, não é qualquer pergunta não. Outro detalhe, se Deus não criasse Lúcifer, analisando a nossa ótica, não seria uma garantia de que o pecado não existiria, porque ele criou outros seres com livre-arbítrio. Então o problema não é simplesmente a criação dele. O problema, diríamos assim, foi quando Deus, que é amor, em um momento da eternidade, vivia Pai, Filho e Espírito Santo. No momento da eternidade, Deus decidiu criar seres livres para amá-lo ou não. Ali que foi o problema. Só que ele não podia não criar.
a partir do momento que ele criou o primeiro ser com livre-arbítrio, ele já estava enfrentando o risco de não ser amado. Mas olha, Deus respeita tanto, que ele cria mesmo assim. E ele respeita tanto, que mesmo tendo dado a vida dele para morrer pelos nossos pecados, no fim das contas ele vai deixar que quem não quiser aceitar esse sacrifício, não aceite. Então a essência amorosa de Deus exige isso dele, sabe? Ele só pode conquistar você para amá-lo, não impor o amor para você. Professor Leandro, boa tarde. Em Jó 1, 6 e 7, nós temos o relato de uma reunião no céu e Satanás estava presente. O que ele estava fazendo lá se foi expulso do céu? Ele ainda continua frequentando essas reuniões? Muito boa pergunta. Na verdade, realmente, quando Satanás foi expulso do paraíso, ele não teve mais acesso lá. E quando você lê Gênesis capítulo 3, você vê que pelo nível de rebelião dele, ou seja, ele disse que Deus estava mentindo. Então ele já tinha sido expulso realmente do céu. Só que ele não tinha ainda perdido o acesso a outros mundos, porque ele não estava ainda desmascarado por completo. E em Jó, aquela reunião ali, ela não aconteceu no paraíso, na Cidade Santa. Ele não tinha mais acesso lá, mas aconteceu num outro mundo. Pode até ter sido até no planeta Terra, mas pode ter em outro mundo. Porque, olha que interessante, é no contexto da cruz que Satanás perde o acesso a outros mundos. Isso está em Apocalipse 12, verso 12. Aqui Apocalipse 12 menciona a expulsão de Satanás do céu, e aí a expulsão definitiva no sentido de não mais ter acesso a outros mundos, ocorre depois da cruz. Depois, vamos ler Apocalipse 12, versos 11 e 12, ó. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, Jesus, não é? E por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Porque face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, depois que Cristo morre, né, e isso deu a vitória para os justos e vai dar, celebrai, ó céus, céus está no plural. E vós os que neles habitais, também está no plural, que são outros mundos habitados que Deus criou, não são esses OVNIs, esses aí que aparecem, não tem nada a ver com isso, tá? São seres não caídos que não têm contato com a humanidade. Os únicos seres celestiais que têm contato com a humanidade são os anjos. E de acordo com Hebreus 1,14, para propósito de salvação. Fora isso, nada mais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Então, nesse contexto, é pós-cruz que o universo vê a real capacidade de Satanás em fazer o mal, ao ponto de torturar a Cristo na cruz, e aí ele perde também o favor definitivo dos seres celestiais. Aí ele não tem mais acesso a outros mundos. Mas realmente, ali em Jó não foi no paraíso, porque ele já não tinha mais acesso ao paraíso. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia.
Então, quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.